Meter-se nos voos pode ser tanto direto como indireto. Vai depender, é claro, de você saber analisar. Quem vê, vê. Objeto direto. Quem entrega, entrega. Algo? Qual é o algo? O pacote. Quem é o alguém? O eu, que está aí no meio. Senta direitinho. Se acalma. Quem está pensando em levantar para ir fazer xixi vai aguentar uns 5 minutos agora. Isso, quando cai, é aquilo que seleciona. Sabe? Quantos candidatos tem? 1000. Quantos acertaram? 50. Tá legal? Estão lendo a frase? Sim ou não? Eles vão perguntar se esse osso é sujeito simples. Sim ou não? Bom, então mostra que você entendeu. Por que não? Quem é que mandou aí? Aham. Eu. Sujeito sou eu, pô. Como é que esse outro vai ser sujeito? É ou não é? Sim ou não? Sim. Não. Não? Ele é sujeito. Não olha com essa cara. Se fosse para explicar o fato, não precisava me mandar aqui, ó, mãe. Ele é sujeito do segundo verbo. Quem é que manda? Eu mando. Quem é que vai sair? Eles. E esse eles é representado por que palavra? Vamos, galera. Pelo osso. Dá para errar isso aí ou não? Você acabou de ver comigo que o aosias pode ser objeto direto, sim ou não? Mas ele pode ser sujeito também. E ele sempre será sujeito de um verbo que está no infinitivo. Olha aquele sair. Está no infinitivo. Tá bom? Mas deixa eu transformar a coisa um pouco mais engolível. Isso não acontece qualquer hora, não. Precisa aparecer um desses 6 verbos. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir e sentir, tá bom? Com qualquer outro não vai dar nunca isso. Mais o aosias. Mais um segundo verbo. Tudo bem ou não? Agora, olha aqui, ó. Quando você tem esse cenário, o os que está aí não é objeto. O os que está aí é sujeito do segundo. Calma que eu vou explicar. Nem comecei a explicar. Aquele é um objeto direto. Por que ele não é o sujeito? Só tem um verbo. Cadê o outro? Ó, o ver está aqui, ó. Está lá o ver, é o quarto, é ou não é? Mas cadê o outro? Então ele é o que ele é, objeto direto. Tá bom? Agora, olha isso aqui. Aí mudou tudo. Quem é que viu? Eu vi. Mas quem é que vai sair da sala? Elas, esse elas é representado por que palavra? Pelo as. Entenderam bem? Não é difícil. Ei, psh. Perguntas que não querem calar. Você está dizendo que o os é sujeito do sair. Verdade, né? Quem é que mandou? Eu. Quem é que vai sair? Ué, se esse os é sujeito, por que o verbo não é sair, hein? O verbo não concorda com o sujeito? Olha a regrinha que eu dei. Para acontecer isso, tem que ser os verbos mandar, está aqui o mandar, deixar, fazer, ver, ouvir e sentir. Os pronomes o, a, os e as, tá bom? E um segundo verbo que vai estar no infinitivo, só que ele é infinitivo impessoal. Ele nunca flexiona. Então a única forma correta aí é essa. Tá bom? Vou perguntar. Sujeito do mandei. Eu. Sujeito do sair. Os. A frase está certa do jeito que está? O certo não devia ser saírem? Não. Porque quando o a, os e as é sujeito, o outro verbo tem que estar no infinitivo não flexionado. Impessoal. Estou gostando. Mandei-o sair da sala.
Concorda que o sujeito do mandar sou eu? Sim. Concorda que o "o" é sujeito do sair? Sim. Espera aí, mas o verbo mandar não é quem manda, manda algo? Então aquele "o", além de sujeito do sair, é objeto direto do mandar? Em gramática, uma coisa não pode ser duas coisas. Explicação maravilhosa que acabei de dar. Guardem para usar em sala de aula. Uma coisa não pode ser duas coisas, né? Eu já disse que é o quê? Sujeito. Se é sujeito, ele não vai poder ser o quê? Objeto direto. Mas a pergunta que não quer calar, tá, e quem vai ser? Quem manda, manda alguém, ou quem manda, manda algo. Qual é o algo que eu mandei? Lê a frase direito. Quem manda, manda algo. Qual é o algo que eu mandei? O sair da sala. Vou falar de outra maneira. Ele saiu da sala. Não é isso que eu mandei? Sim. Então, cadê o objeto direto desse verbo? Está tudo aqui, ó. A frase inteira. Tanto é que mandei o saiu da sala. Se eu quisesse falar de forma mais simples, eu diria, mandei que ele saísse da sala. Quem manda, manda algo. Qual é o algo que eu mandei? Que ele saísse da sala. Ei, aula passada. Não dá para trocar por um isto? Não dá para falar mandei isto? Sim ou não? Oração objetiva direta. Ela é um objeto direto. O é só sujeito do verbo sair. Porque o objeto direto do verbo sair é a oração toda. Perdão. O é só sujeito de sair, porque o objeto direto do mandar é a oração inteira. Olha para debaixo. Mandei-os sair da sala. Quem é o sujeito do mandar? Eu. Quem é o sujeito do sair? Eles, representado por que palavra? Pelo os. Quem é o objeto direto do mandar? Os sair. A segunda oração inteira. Cuidado que a gente tem a mania de sempre fazer assim, né? Verbo, pronomezinho, outro verbo, porque a flechinha fica bonitinha, tal, não dá trabalho. Mas dependendo de uma palavra negativa, esse pronome pode estar antes. Né? Nunca as deixarei desistir dos estudos. Quem é o sujeito de deixar? Eu deixarei. Quem é o sujeito do desistir? As. Tá bom? Quero ver agora, Deus me ajude. Quem deixa, não deixa algo? Qual é o algo que eu nunca deixarei? Só o desistir? Não, tem mais. As desistir dos estudos. Na verdade está dizendo, eu nunca deixarei que elas desistam dos estudos. Olha lá, botei o negócio aqui bonitinho. Não é só o a, os e as que pode ser sujeito não, hein? Qualquer pronome oblíquo ato não pode ser sujeito. Qual é o sujeito do mandaram? Moçadinha, amo de paixão dar aula para essa sala, de verdade. Eu normalmente tenho um certo... eu sou meio assim, tive experiências anteriores um pouco negativas, em dar aula em salas predominantemente femininas. Porque eu acho que chega uma hora que a mulher fica assim, preocupada com milhões de problemas, e a atenção dela fica reduzida. Mas eu sou obrigado a dar a mão à palmatória. Essa sala tem um desempenho desde o primeiro dia fantástico. Agora só desempenho não adianta, precisa estudar em casa, cacete. Olha esse mandado em terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado, né, figuras? Vamos estudar isso aí? Não me fala eles. Não me fala alguém, tem que falar sujeito indeterminado. Mandaram-me sair da sala, não dá para saber se foi uma pessoa ou mais de uma que mandou. Sujeito indeterminado. Tá bom? Agora, quem é que vai sair da sala? Eu, e esse eu é representado por que palavra? Pelo me. Então não é só o, as e as, pode... Qualquer um. Ó.
Sacou? Mandaram-te sair da sala, mandaram-nos sair da sala, mandaram-vos sair da sala. Qualquer pronome. Agora, nem esquenta a cabeça. A regra é sempre a mesma. Tem que ter um daqueles 6. Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir. O pronome e um segundo verbo. O lhe normalmente funciona como objeto indireto. Pode analisar que vocês têm competência para isso. Quem entrega, entrega algo? Alguém. Está aqui o objeto direto e o indireto. Tá bom? Essa é a função para a qual o lhe foi inventado. Só que o lhe pode ser adjunto adnominal às vezes. E quando isso cai, o garoto viciado em responder apenas aquilo que ele decorou, ele erra. Quando é que eu tenho o lhe como adjunto adnominal? Quando ele indicar posse. Não é verdade? Repare, quem rasga, rasga algo. E o que quer dizer rasgaram-lhe a camisa? Rasgaram a camisa dele. Olha a ideia de posse. Rasgaram sua camisa. Quando lhe indicar posse, ele vai funcionar como adjunto adnominal. Qual é o pior lhe a cair? O lhe como complemento nominal. Para começar, se você é um garoto que andou estudando, você sabe que seria impossível nessa frase ele ser objeto indireto. Se você não consegue perceber isso, precisa pegar firme a análise sintática. Porque ele não pode ser objeto aí de jeito nenhum. Para ser objeto, o verbo tem que ser transitivo, indireto no mínimo. Esse verbo é verbo de que tipo? Ligação. Você tem um verbo de ligação. Quando o lhe está com o verbo de ligação, ele é complemento nominal. Olha como ele completa o sentido do adjetivo. O que quer dizer sou-lhe útil? Fala. Sou útil a você. E toda vez que você usa a palavra útil, você diz para quem? Pô, você está reclamando de mim, menina? Eu sempre fui útil. É óbvio que eu estou falando eu sempre fui útil para você. Legal? Então, cuidado com o lhe. A gente aprende a vida toda que ele é sempre indireto. Ele pode ser indireto? Sim. Mas pode ser adjunto nominal quando der a ideia de posse, ou complemento nominal quando vier com verbo de ligação. Perguntas? Você jura que você sabe falar certinho isso? Hã? Você fala certinho ou fala errado? Hã? É fácil saber falar certo, ó. Você usa o eu e o tu quando eles forem sujeitos de um verbo. Fizeram tudo para eu ir à festa com eles. Este segredo não é para tu o contares a todo mundo. Cuidado, hein? Nós somos Catarina. Ó, eu vou te contar uma coisa, mas não é para te contar para os outros. Não é para te contar para os outros, não. Não é para tu contares para os outros. Te contar. Eu e tu sempre funcionando como sujeito. Não precisa nem o verbo estar aí, viu? Todos estavam contra o professor. Até eu. Até eu o quê? Até eu estava. Certo? Olha essa outra. Todos foram convidados, exceto eu. Todos foram convidados, exceto eu fui convidado. Então vamos até combinar um negócio? Caiu isso. Esquece a linguagem falada. Linguagem falada deixa para lá fora. Para você aprimorar, se você tiver afim. Se não tiver afim, pode continuar falando errado. O problema é seu. Mas na hora da prova, olha e vê o que ele é. Não vai numas de eu falo assim ou eu não falo assim, que vocês vão errar uma atrás da outra. Entenderam bem? Olha o que é. Ah, é sujeito. Então se é sujeito, eu e tu. Aí mas ele não fala assim, dane-se, é sujeito. Sou eu e tu e acabou. Olha que bonitinho essa. Trouxeram um livro para tu e eu repartirmos. Por que tu e eu? Porque nós dois vamos repartir. Tudo bem até aí ou não? Até aí eu vejo rostos sorridentes. Mas eles é para trocar por para mim e ti repartir. Se meteu um mim e ti ali, errou. Mas tem alguma frase que o mim... Calma, não. Né? Eu estou falando que vocês estão sorrindo antes do tempo. Vocês estão naquela fase do
Até agora eu falo tudo certinho. É o nosso? Vamos parar. Legal. Vamos sempre refrescar a tua memória. Não vá dizer a frase está certa porque eu falo assim, está certa porque é bonita, está errada porque é feia. Tudo bem? Vá por regra. Qual é a regra? Os pronomes tu e eu só podem funcionar como sujeito. Quando a função não for de sujeito, você usará o ti e mim. Então, por exemplo, quando eu digo isso aqui, ó, trouxeram este livro para mim e esta caneta para ti. Por quê? Porque o único verbo que eu tenho é o verbo trazer. Olha lá, terceira do plural, sujeito indeterminado. Então, se o sujeito dele já está aí, não interessa se você não determina quem é. O sujeito está aí, alguém trouxe. Só pode ser mim e ti e nunca eu e tu. Vocês estão me olhando com aquela cara de quem está dizendo, eu nunca erraria aí. Tá bom, vamos esperar. Já já nós vamos ver. Perante mim, ele se curva, disse o rei. Tenho dois verbos. Eu tenho o verbo curvar, cujo sujeito é ele. Tudo bem ou não? E tenho o verbo dizer, cujo sujeito é rei. Logo, o mim só pode ser mim, não pode ser um eu aí. Estão me acompanhando legal? Estas frutas não são para ti, mas para o mendigo. Porque o verbo é o verbo ser, está ali, ó. E o sujeito são as frutas. Se o sujeito são as frutas, só pode ser ti, não pode ser tu. Toda vez que você usar as palavras entre, sobre, perante, depois só use mim e ti. Isso você pode guardar, porque eles vão perguntar desse jeito. Porque as exceções que eu vou mostrar, eles não conhecem. Tudo bem? Então, se quiser guardar, guarde assim. Apareceu as preposições entre, sobre e perante, só mim e ti e mim, não importa a ordem. Quer dizer, a ordem importa. É uma questão de boa educação. Vou falar de uma coisa legal. Eu me ponho em segundo lugar. Eu digo, tu e eu fizemos um bom trabalho. Vou falar de uma coisa ruim. Me ponho em primeiro. Eu e tu nos demos mal na prova. Questão de educação. Mas ninguém vai cobrar isso de vocês. Depois de entre, sob e perante, só mim e ti. Aqui já começa o Campeonato Brasileiro de Erro. Ah, não vem com papo, não. Não há mais nada entre eu e ela. Entre mim e ela. Nunca eu depois de um entre. Não existe mais nada entre mim e aquela mulher. Entre mim e você. Entre mim e ti. Nunca eu e tu depois de entre. Não me olhem com essa cara. O que eu posso fazer? Sobre ti e mim, muito se falará ainda. Ô mulher, depois do que a gente aprontou na festa, hein? Sobre você e eu que vão se falar essa semana. Sobre você e mim. O que se vai falar essa semana? Perante mim ela se cala. Depois de sobre, entre, perante, só se usa o que? Fala. Mente. Nunca eu e tu. Não parece que a bicicleta acabou de matar o chinesinho? Né? A bicicleta passou entre ti e mim, cortou o chinês ao meio, coitado. Não é? Mas está certinha. Por que está certinha? Qual é o verbo? O verbo. Verbo. Passou, olha o sujeito. Não é a bicicleta? Sim ou não? Então só pode ser ti e mim. Depois de entre, nunca se usa o que? Fala. Eu e tu. Sempre ti e mim. É isso que você vai levar para a prova, porque é só isso que eles vão cobrar. Agora, eu posso botar um sobre seguido de um tu e um eu? Posso. Mas veja, o que eu estou mostrando, fura o macete que eu dei. Qual é o macete? Depois de entre, sobre, perante, só se usa mente, mas não fura a regra. Qual é a regra? Por que que ali, apesar de ter um sobre, eu coloquei o tu e eu? Porque são esses dois caras que vão. Qual é a regra? Uso o tu e eu quando ele é sujeito. Aí ele é sujeito. Nos exemplos que eu pus antes, ele não era. Depois de entre, eu só uso o que? Fala. Mente, mas posso usar um eu. Isso eles não vão pedir, mas você sabe. Quando? Quando houver ideia de alternância.
Ou entre eu ir ou ficar, prefiro ficar. Agora veja, isso que eu acabei de falar, fura o macete. Qual é o macete? Depois de entre só pode entrar aqui palavra mim, mas não fura a regra. Por que não fura a regra? Quem é que vai ficar ou ir? Eu. Isso eles não vão perguntar. Tá? Essa frase está certa ou está errada? Vamos, moçada, está certa ou está errada? Quero ouvir. Não, quero todo mundo falando aqui. É isso que eu gosto. Olha o certo. Acabou a revolta? Posso explicar? Posso ou não? Isso aí é um caso raro, chamado de frase invertida. E ela é boa que ela apareça, sabe para quê? Para evitar esse negócio de você tentar responder por aquilo que você acha que está certo ou acha que está errado. O que é que você tem que fazer? Observe que isso vai acontecer sempre que o primeiro verbo estiver no singular, tá vendo? Lê o primeiro verbo. O verbo, o primeiro verbo, lê para mim. É. E o sujeito dele é o segundo verbo. Quer ver? Como é que eu ensinei a achar o sujeito? Não é a regra do X? Se o verbo é impossível, o sujeito não é aquilo que é impossível? Qual é o aquilo que é impossível? Ir à sua casa. Se o sujeito é ir à sua casa, na hora que eu trago para a ordem normal, olha como é que fica. Ir à sua casa é impossível para mim. Eu não tenho amigos aqui, eu tenho caras que trabalham comigo, eu não frequento a casa deles. Os amigos, entre aspas, que eu tenho, são amigos da minha mulher. Então eu vou jantar em casa de amigos da minha mulher. Gostam de mim, me consideram um amigo, mas são amigos dela. Eles ficam todos atentos ao que eu vou falar. Porque todos os filhos foram meus alunos, todos. Todos tiveram filhos meus alunos. Eles ficam babando, esperando eu cometer algum erro, depois de 3, 4 uísques, né? Quando eu sinto que o negócio está muito assim, é a hora que eu solto é impossível para mim ir à sua casa. Aí o cara fala, mim não vai, mim é índio, sabe? Aquela regrinha de primário, né? Primário. Aí eu falo assim, vamos mostrar para você que você não aprendeu até hoje a chamada frase invertida. Aliás, para explicar para eles que o nível é mais baixo, eu chamo de viradinha. Vocês não conhecem a viradinha. Ela está invertida. Querem ver? Olha quando eu ponho na ordem normal. Olha essa aqui, ó. Você tem alguém que vive corrigindo você? Próxima vez que você estiver frente a ele, fala essa frase. Ah, não, fica difícil para... Faz até assim, para mim comer, para mim comer, que é para atrair a raiva do cara, você entendeu? Aí quando ele vira e diz, pô, mas que você está aprendendo naquele concurso? Que aquele Guido está dando para você? O que aquela velha cabeluda, bichona está ensinando? Né? Você vira para ele e fala assim, você nunca ouviu falar na viradinha, né? Olha como é viradinha. Está vendo o verbo na terceira pessoa do singular? Fica. E o sujeito do fica não é aquilo que fica? Qual é o aquilo que fica difícil? Comer isso. Essa frase está invertida. Comer isso fica difícil para mim. Entendeu? Porque na calma. Tem gente falando assim, já entendi. Puta vida. Quer dizer que toda vez que é errado, não é mais errado, é viradinha. Aqui está errado. Claro que aqui está errado. Olha o verbo. Está na terceira pessoa do singular? Sim ou não? Sim. Ele tem até sujeito. Não é verdade? Ele tem até sujeito, olha lá. Alguém fez.
Então, se não está na terceira, ela não está virada. Se ela não está virada, ela está na ordem dela. Se ela está na ordem dela, esse cara é o cara que vai comer. Então, está errado. O certo é isso. Entenderam bem? Ei, para ser viradinha, o primeiro verbo tem que estar no singular. Ah, e um detalhe. E o segundo tem que ser o sujeito. Porque pode acontecer isso aqui, ó. Olha como o fez está no singular, é ou não é? Será que ela é uma viradinha? Não. Porque esse fez tem sujeito. Quem é o sujeito? Ele. Se o ele é o sujeito, essa frase está na ordem normal. Se está na ordem normal, esse cara é o cara que vai comer. Então não é mim. É eu. Deixa eu perguntar uma coisa lá em cima. Fica difícil para mim comer isso. E se colocar o meu ali no lugar do enterrado? Está errado, porque na hora que você põe na ordem normal, vai ficar comer isso e fica difícil para eu. E aí, na pior das tuas noites, você nunca falou assim. Não é verdade? Você está pondo sujeito ele? Faz de tudo para eu e da casa dela. Ela faz de tudo para eu. O grande segredo, pequena, é olhar para o primeiro verbo e ver se o sujeito é o segundo verbo ou se é outra coisa. Se for outra coisa, a frase não está invertida. Se não está invertida, aquele pronome é o sujeito. Então não pode ser mim, não pode ser ti. Matei a pau? Só se usa o se e o consigo quando ele for reflexivo. Olha lá. Aquela mulher egoísta só pensa em si mesma. O maluco vive a falar consigo. Ele vive a falar consigo mesmo. Certo? Quando é que está errado? Amo você, querida. Eu só penso em si. Cuidado, não pode ser eu só penso em ti. Porque eu disse eu amo você. Só penso em você. Legal? Ou, vim aqui falar consigo, professor, para ver se eu consigo alguma coisa. Não vai conseguir nada. Vim aqui falar com o senhor. Vim aqui falar com você. Quiser falar contigo, pode. Só não pode esquecer o quê, querida? Que depois vai ter que usar o tu o tempo todo. Querida, eu vim aqui falar contigo. Será que tu poderias fazer-me um favor? Que só tu poderás fazer? Porque tu tens a competência para este trabalho. Trabalheira infernal. Vocês tiveram algum professor de português na geração anterior de vocês? Não. Eu tive. E sabe qual é o pior? Além dela ter me corrigido a infância toda, a adolescência inteira, ela me corrigiu também na fase adulta, porque ela foi minha professora na universidade. E ela era a professora mais odiada do curso de letras da USP. E quando descobriram que ela era minha tia, porque aí era o seguinte, eu ia bem, também, né? Tia do cara, pô. Eu ia mal, porra, mas não é a tia do cara? Não tinha saída para mim. Ela me ensinou um negócio errado. Incrível. Quando eu era criança, toda vez que eu falava com nós, ela me mandava escrever 100 vezes. Não existe com nós, o certo é conosco. Não existe com nós, o certo é conosco. Eu só fui descobrir que existe quando eu já estava dando aula. Existe o com nós e às vezes é errado usar o conosco no lugar dele. Olha aqui, ó. Ela adora sair conosco. Com nós dois, ela vai a todos os lugares. Olha como dá para usar o com nós. E veja, você nunca diria, ela adora sair com nós. Conosco dois, ela vai a todos os lugares. Às vezes a gente muda o nosso com a gente, no caso. Ao invés de falar nós, que a gente acha que com nós é errado. Legal? Olha essa, ó. Vim aqui falar convosco. Com vós ambos buscarei minhas respostas. Ela adora conversar com nós que a escutamos. E nunca conosco que a escutamos. Calma que eu vou ensinar o jeito. Dica: use o conosco o tempo todo.
Só vai usar o com nós e o com vós quando você puser esses elementos depois. Vocês gostariam de sair com nós todos esse fim de semana? Com nós três? Com nós ambos? Ou com nós que respeitamos vocês? Pus uma oração inteira. Legal? Isso, quando cai, derruba quarteirão. Porque a gente tem preconceito linguístico aí, né? A gente ouve um com nós e já fala que está errado, e não é. Às vezes está super certo. Não sei se vai falar sobre isso, se está certo, eu vou ir. Aí você está usando uma locução verbal, totalmente pleonástica, desnecessária. E só demonstra uma coisa com isso. Você não sabe usar o futuro. Sim. Então eu irei, ponto final. Não, é que eu já tive uma discussão com uma colega dizendo, não, mas não está errado, que não está errado sim, mas não faz sentido nenhum, se eu vou, eu estou indo. Não, eu tenho. Não, mas está certo, né? Sim. No trabalho de vocês, isso é muito comum, viu? O uso de pronome e tratamento. Coloquei uma listinha breve para saber com qual você vai usar. Para falar a verdade, em função da nossa própria vida humilde, vamos guardar apenas o Vossa Excelência, certo? Para que ela serve? Porque na realidade a gente, fora isso, não vai usar mais nada, né? Vamos ficar frente a um rei, a um príncipe, mas nunca esquece, né? Mas de qualquer maneira aí estão os principais pronomes. O que é que eles cobram? Eles cobram isso aqui, ó. Pronome de tratamento é um pronome de segunda. O que eu quero dizer com o pronome de segunda? O eu é pronome de primeira, a pessoa que fala. O tu é pronome de segunda, a pessoa com quem eu falo. E o ele é pronome de terceira, a pessoa de quem eu falo. Tudo bem até aí ou não? O pronome de tratamento é do time do tu. Por que eu uso o pronome de tratamento? Para falar com a pessoa. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade. Estou falando com a pessoa. Só que diferente do tu, ele concorda tudo na terceira pessoa. Então o grande segredo está aqui, ó. O cara te dá uma frase e pede para você dizer qual é a certa e qual é a errada. Como a frase é encabeçada por Vossa Santidade, e Vossa Santidade é o Papa, a gente acha que tem que falar de maneira assim bombástica, laudatória. Então acha que o certo é Vossa Santidade trouxeste a paz para o vosso rebanho. Isso é uma bobagem grossa. Não me interessa qual seja o pronome de tratamento. Pode ser até para o Papa, como diz o outro. Ele equivale a esse pronome. Certo? Então eu vou falar uma frase com Vossa Senhoria. É a mesma coisa que se eu dissesse a frase com a palavra você. Como é que você falaria aquela frase se o sujeito fosse você? Você já definiste os parâmetros para o vosso discurso? Como é? Você já definiu os parâmetros para o? Seu, isso! Você já definiu os parâmetros para o seu discurso? Legal. E a do Papa? É a de cima. Você trouxe a paz para o seu rebanho. É a de cima. Nunca de baixo. Ai, professor, mas isso é muito rápido nos cliques, a gente se perde. Entenderam bem? É trocar por você, matou a pau. Aí é um negócio que eu nunca vi pedir em concurso, mas não custa nada falar, né? O vossa eu uso quando eu falo diretamente com a pessoa, o sua quando eu falo da pessoa. Inclusive, olha a abreviação. A abreviação, ela segue a norma, né? O V vira S. Alguém não entendeu isso aí? Eu explico. Plural de abreviações, nunca vi perguntarem isso. Quando o pronome de tratamento é formado de duas letras maiúsculas, o que é VM? Vossa Majestade. O que é VA? Vossa Alteza. Eu só dobro a letra. VVMM, Vossas Majestades. VVAA, Vossas Altezas. Tá? Já, quando é formado por uma letrinha minúscula em cima, eu boto S na letrinha minúscula. Então, suas senhorias, eu não vou dobrar o SS. Eu boto um Szinho no A de senhorias. Legal?
Qual é o plural de Vossa Senhoria? Vossas Senhorias. Como é que se abrevia? V, S, o azinho com S. Qual é o plural de Vossa Alteza? VV, A. Isso eles cobram pacas. Porque no dia a dia a gente comete esse erro, né? Eu chamo isso aí de erro do casal de namorado. Querida, eu acho você maravilhosa, eu acho você incrível, eu acho você sensacional. Eu te amo. Eu amo você. Eu amo você. Quer usar o tu? Achar bonitinho, falar eu te amo? Começa com tu lá atrás. Ô mulher, tu és linda, tu és maravilhosa, tu és sensacional. Aí sim, está liberado. Eu te amo. Certo? Você me empresta a tua caneta? Não. Duas maneiras para falar isso. Você me empresta a sua caneta ou... Isso. Ou tu me emprestas tua caneta. Ou vai no tu, ou vai no você. A gente usa isso aí sem pensar, né? Escreve esse, vamos nós. Esses pronomes servem para localizar, por isso que eles são chamados de demonstrativos. Eles demonstram onde o objeto está. Legal? Quando o objeto está próximo de quem está falando, se usa este, esta e isto. Quando está próximo da pessoa que ouve, esse, isso. Quando está longe dos dois, aquele, aquela e aquilo. Isso é o chamado basicão. Tá bom? Eu vou falar com essa menina. Eu falo com ela. Vou falar da minha camisa. Como é que eu falo? Esta camisa. Vou falar da camisa que ela está usando. Essa camisa. Estou falando com ela, mas vou falar da camisa da moça que está lá perto da janela. Aquela camisa. Tá bom? Vamos pegar um masculino? Meu relógio. Esse relógio. Relógio dela? Esse relógio? Relógio da moça ali? Aquele. Vou falar de um objeto que ninguém sabe o que é, nem eu. Eu pergunto, querida, você sabe me dizer o que é? Estou. Se estivesse na mão dela, eu diria? Isso. Se estivesse com a moça lá? Aquilo. Fechou? Segunda coisa que esses pronomes podem fazer é virem acompanhados de advérbios. Estou usando o este, isto. Qual é o advérbio próprio? O aqui. Esse, isso. O aí. Aquele, aquele, aquilo. Ali ou lá. Vou voltar a falar com ela. Vou falar da minha camisa. Esta camisa. Aqui. Da camisa dela. Essa camisa. Não. Aí. Da camisa da menina lá. Aquela camisa. Lá ou ali. Tá bom? Falem. Estou. Bota o advérbio. Isto aqui é meu. Na mão dela. Isso aí é seu? Lá embaixo? Aquilo ali ou aquilo? Lá. Maravilha. Não, não é não. Agora o uso mais sensacional vem agora, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar o uso que eles pedem. O mais sensacional é agora. Para tempo verbal. Este, isto para presente. Ô, gente, estou morto, viu? Este dia foi de matar. Este dia, hoje. Esse, isso, passado ou futuro, próximo. Semana passada eu tive um contratempo. Nesse dia me aconteceu algo muito desagradável. E não nesse dia. Passado, próximo. Que tal a gente fazer um churrasquinho na semana que vem? Nesse dia, a gente vai poder se confraternizar. Nesse dia. Futuro próximo. E aquele, aquilo? Passado e futuro distante. Olha, no tempo da escravidão, não havia direitos humanos. Naquela época, ninguém podia reclamar de nada. Naquela. Daqui uns 10, 20, 30 anos, vocês vão se lembrar da aula que eu dava. Com certeza,
naquele dia, vocês vão ainda estar usando determinadas regras. Estão indo bem? Está aqui o que cai. Este, isso, resume o que está por vir. Esse, isso, resume o que ficou para trás. Olha que beleza. Ô cara, seu problema é este. Falta de fé. Por que eu falei este? Porque ainda ia dizer o problema. Quer que eu possa falar errado? Seu problema é esse. Falei errado. Quer usar o esse? Inverte a frase. Falta de fé, hein? Seu problema é esse. Resume para trás. Olha, eu só quero dizer isto. Ainda vou dizer, tá vendo? Eu só quero dizer isto. Que vocês se deem bem nas provas. Vamos inverter? Que vocês se deem bem nas provas. Eu só desejo e sou. Tudo bem, moçada? E que mais eu posso usar? Para indicar pessoas de um discurso. Rita, Silvia e Júlia são irmãs. Esta é solteira, essa casada, aquela é viúva. Quem escreveu essa frase? Fui eu, não fui? Então eu sei quem é casada, quem é solteira, quem é viúva. Agora eu preciso passar isso para você corretamente. Eu começo dizendo, esta é solteira. Eu uso esta para me referir à pessoa que está mais próxima à minha mão, porque quando eu escrevo assim, ó, da esquerda para a direita. Eu não sou oriental, que escreve da direita para a esquerda. Eu escrevo da esquerda para a direita. Quando eu chego aqui, ó, e eu uso esta, é que eu estou falando da mulher que está mais próxima da minha mão. Quem é que está mais próxima da minha mão? A Júlia. Então a Júlia é solteira. Aí eu continuo escrevendo, chego no aquela. O aquela é a mulher que está mais longe da minha mão quando eu escrevo aquela. Qual é? A Rita. E a solteira está no meio aí. A casada está no meio. Sabiam isso? Não. Sim ou não? Não. Vocês viram como eu falei certinho? Como é que eu falei a minha frase? Sabiam isso? Por que eu falei sabiam isso? Porque eu já dei tudo. Estou me referindo a tudo que ficou para trás. Flexões verbais. Um verbo, ele se flexiona em número, pessoa, tempo, modo e voz. Hoje nós vamos dar uma geral de verbo, porque verbo vai ser amanhã. Então olha aqui, beleza, ó. Número do verbo, singular e plural. Diferente do substantivo, do adjetivo, que se a gente acrescenta S, é por conjugação. Isso é o básico que você traz do teu ensino de primeiro e segundo graus. Compro, compras, compra, singular, eu compro, tu compras, ele compra, uma pessoa só. Compramos, comprais, compram, plural. Pessoa, eu e nós, a pessoa que fala. Eu compro, nós compramos. Tu e vós, a pessoa com quem se fala. Tu compras e vós comprais. E ele é a pessoa de quem se fala. Ele compra, eles compram. Por enquanto, só bate-papo. Modo, forma diferente de se dizer um verbo, indicando noções de certeza, dúvida, suposição e de mando. Cuidado, não entendi. Olha aqui, ó. Quando é que o verbo está no modo indicativo? Esse é assunto para amanhã, hein? Quando você indica um fato certo, fato real, positivo. Ó. Bebo muita água durante o dia. Cheguei a casa tarde. E sairei mais tarde da aula. Note que as três atitudes são atitudes reais, certas, que aconteceram, acontecem ou acontecerão. Já o subjuntivo indica fato duvidoso. Todos esperam que eu entenda. Esse entenda está no subjuntivo. Porque é um fato duvidoso, se eu vou entender ou não. Minha mãe deseja que nós voltemos.
cedo a casa. Se a gente vai voltar ou não, é outra conversa. Vocês estão se percebendo que eu não estou me preocupando em explicar. Eu só estou mostrando. Porque nós vamos ver isso amanhã. Modo imperativo é a ordem. Pode ser o pedido também, né? Depende do tom de voz que você usa. Pode ser ordem, pode ser pedido. Formas nominais de um verbo infinitivo equivale a um substantivo. Matar ou morrer é o dilema de todas as guerras. Ele pode ser pessoal, esse infinitivo. Ao nos despedirmos, sorriu amargamente. Gerúndio equivale a advérbio ou adjetivo. Chegando ao colégio, uma ideia adverbial, quando chegou. Vi no velório várias mulheres chorando, que choravam, chorosas. Equivale a um adjetivo. E o particípio sempre equivale a um adjetivo. Naquela sala, as luzes apagadas. Particípio do verbo apagar. Tempo presente. Pretérito perfeito, ação que acabou no passado. Olha, eu recebi o pagamento, já até gastei. Pretérito imperfeito é uma ação inacabada no passado. Estudava muito aquele assunto, não dá para saber se ele parou ou continua. Recebia com alegria, meus amigos. Não se sabe se ele parou de receber ou continua recebendo. E essa é a forma que mais cai. A aula que vem vai ser fundamental. Não há, hoje em dia, concurso que não peça para reconhecer um pretérito mais que perfeito. Ele sempre é uma atitude que acaba no passado. Descobrir o nome daquela garota. Já descobriu, acabou. Só que ela acontece antes de uma ação acontecer. Descobrir o nome daquela garota antes de você, continua a frase, descobrir. Olha como aquele descobrimento foi anterior a esse. Esse é passado, porque o cara já descobriu. Aquele é pretérito mais que perfeito. Mais do que o passado. Receber o pagamento. Está na mão, passado. Ontem, e já o gastou. Quando é que aconteceu o gastou? Antes ou depois do receber? Depois. Por isso que o receber está no mais que perfeito. Futuro do presente, ação futura. Futuro do pretérito, ação provável no futuro. Não dá para saber se ela vai acontecer ou não. Isso é o nosso assunto forte de hoje. Voz ativo, sujeito, praticação. Ela pratica ação. Voz passivo, sujeito sofre. Lindo? Já mostrei isso de leve na aula de número 2. E reflexiva quando o sujeito pratica e sofre ação. Tudo bem até aí ou não? Neutra. Quando o sujeito nem pratica nem sofre ação. Ué, como é que é possível? O sujeito não existe? Olha a aula de sujeito. Havia muitas mulheres na festa. Quem é o sujeito do havia muitas mulheres? Não tem. Sujeito inexistente. Então a voz aí é neutra. Não tem quem pratique, quem receba, a voz é neutra. Ou então, quando o verbo é de ligação. Ué, por que o verbo de ligação a voz é neutra? Porque a voz ativa o sujeito não pratica a ação, a passiva ele não sofre a ação, a reflexiva ele não pratica e sofre a ação, o verbo de ligação não indica o quê? Ação. O verbo de ligação indica estado. Olha lá. Mas não é isso que eu quero ensinar, não. Não cheguei lá. Passiva analítica. Aparece com locução verbal e agenda passiva não obrigatório. Olha como o trabalho do convento está sofrendo ação, tá vendo? Hã? E o pela freira é a agenda passiva, aquele que pratica. Quem é que faz o trabalho do convento? Legal. Analítica de estado é outro nome. Quando eu uso os verbos ficar ou estar, no lugar do verbo ser. Então eu digo, o bebê ficou esmagado. Olha como está na voz passiva. Aí acrescenta alguma coisinha
romântica, como pelas rodas do trator. Essa voz passiva é analítica de estado. Só estou mostrando, gente. Só mostrando. Voz passiva sintética quando tem partícula C. Dei isso também na aula 1. Olha lá, ofereceram-se doces. Olha como ele está na voz passiva. Doces foram oferecidos. Tá muito bom. Reflexiva recíproca. Ó, mais um suspiro eu te toco para fora, viu? Briga com o marido, mas não vê suspirar aqui, pô. Os namorados davam-se as mãos. Por que é reflexiva recíproca? Porque os namorados davam e recebiam. Essa parte inicial cansa. É agora que nós vamos começar. Você quer mudar uma frase de voz ativa para passiva? Tem que ter uma condição. A ativa tem que ter objeto direto. O rapaz morreu, muda para passiva, não pode. Verbo intransitivo. O rapaz precisa de você, muda para passiva, não pode. Quem precisa de algo. Legal? O rapaz é bonito, não pode, é verbo de ligação. Só pode mudar para passiva transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Você vai entender por que agora. Quero mudar essa frase para passiva. Será que eu posso? Posso. Por quê? Porque na hora que eu analiso, eu vejo que o verbo atirar é quem atira, atira. Falem. Algo? Em alguém. Esse atirar é transitivo direto, o algo é objeto direto. Tudo bem ou não? Então, eu posso mudar para passiva. Quero mudar para a voz passiva analítica. Tem dois tipos? Tem. A analítica é aquela que vem com locução verbal. Você vai entender agora. Quer mudar? Pega o objeto e põe como sujeito. Por isso que tem que ter objeto direto. Está vendo o verbo? Transforma esse verbo numa locução verbal. Verbo ser, mais o verbo que está lá em cima no particípio. Ovos, o que é que você fala? Veja, os ovos têm que sofrer ação. Eu vou dizer, ovos atiram? É, ovos? Eu gostei do foram, só que olha o problema da mudança de voz ativa. Por isso a aula de amanhã é fundamental. O tempo verbal lá de cima tem que ser o mesmo tempo verbal do verbo ser. Lá em cima eu estou com o verbo no pretérito imperfeito, então o verbo ser tem que estar no pretérito imperfeito. E note como já está virando passiva. Ovos eram atirados, ele está sofrendo ação, é ou não é? E o sujeito, quem é o sujeito lá? Os rapazes. Você traz ele aqui para baixo, põe a preposição por, e não é ele que vai praticar a ação? Sim ou não? O sujeito ganha o nome de agenda passiva. Tá? E o que sobrou? O que sobrou, aquilo que é em cima, é embaixo. Nos passantes é uma adjunta de verbial. Aqui é a mesma coisa. A primeira é sempre a mais difícil. Depois a gente vai melhorando. A locução verbal terá a mesma análise do verbo lá em cima. Só que agora você vai ver uma coisa, que se um dia os caras perguntarem, o índice de acerto vai ser 0. Eu acabei de dizer que essa locução é transitiva direta, sim ou não? Toda vez que você ouviu falar em transitivo direto, você sempre foi procurar um objeto direto. Só que na voz passiva, a locução é transitiva direta, mas não vai ter objeto direto. Ué, por quê? Porque o objeto direto virou sujeito. Quem atira, atira? De novo, quem atira, atira? Algo. Qual é esse algo? Ovos. Fingir que você entendeu. O professor atribuiu nota 0 ao aluno. Quero saber se eu posso mudar para passiva. Posso, porque eu tenho objeto direto. Analise o verbo atribuir. Quem atribui, atribui? Algo? Alguém. Tem objeto direto. Quero mudar para voz passiva. Analítica. Pego o objeto e transformo em sujeito. Está melhorando? Agora vamos lá. Pega o verbo atribuiu e transforma numa locução verbal. Nota 0. Nota 0. Não, não. Ó, locução verbal tem que ter dois verbos. Nota 0 foi atribuída pelo professor. Você viu, querida, que o foi atribuída ficou no passado? Porque lá em cima é atribuiu.
Quero ver se vocês vão entender agora. Olha aqui, ó. O professor atribui. Nota 0 é atribuída. Presente, presente. Professor atribuirá. Nota 0. Vamos? Será atribuída. Professor atribuiria. Nota 0. Seria atribuída. O tempo verbal tem que ser o mesmo. E agora olha aqui, ó. Professor não é o sujeito? Sim ou não? Sim. Olha o que ele vai virar. O agenda passiva. Agora vem a parte linda. Tem coisa lá em cima que não desceu ainda, é ou não é? O que é que não desceu? Ao aluno. Ao aluno é um objeto o quê? Fala. Indireto. A função que ele tem em cima é a mesma aqui embaixo. Ô cacete. É a mesma aqui embaixo. Tudo bem até aí ou não? Aí você pode dizer, peraí. O verbo não é transitivo direto e indireto? Normalmente, quantos objetos tem um verbo transitivo direto e indireto? 2. Aqui é voz passiva. Quantos que ele vai ter? 1. Qual que ele vai ter? O indireto. Qual que ele não vai ter? O direto, porque o direto virou o que da frase? Virou o sujeito. Calma, gente. Chegamos lá. Essa imobiliária vende muitas casas. Muda para a voz passiva isso. Muitas casas. Não. Quando você pega o verbo, tem que... Peraí. Peraí. Quando vocês pegam um verbo, tem que transformar numa locução verbal. O que é uma locução verbal? Verbo ser, mais o verbo que está lá. Muitas casas são vendidas. Por que eu falei são vendidas? Porque o vende está no presente. Ei, tempo verbal tem que ser o mesmo. A aula de amanhã é fundamental. Pretérito imperfeito. Vendia vai dar eram vendido. Muitas casas serão A loja vende ótimos veículos usados. Põe na passiva. Ótimos veículos usados são vendidos pela loja. Valeu, gostei. Qual é a sacanagem agora? Em vez de um verbo aqui, eu botei quantos? Quando eu boto um, dá 2. Aquele que está lá mais o verbo ser, não é verdade? Mas quando eu ponho 2, vai dar 3. Os 2 mais o verbo ser. Ótimos veículos usados. Terão é futuro. Ótimos veículos usados têm sido vendidos. Vamos de novo? O rapaz comprou um carro. O carro foi comprado pelo rapaz. 1 dá 2. O rapaz tem comprado carros. Carros têm sido comprados pelo 1 dá 2, 2 dá? 3. Qual é o problema? E se eu puser 3? Para 4. Olha lá, a loja deve estar vendendo veículos usados. Veículos usados devem estar sendo vendidas pela loja. 1 dá 2, 2 dá 3, 3 dá 4. Vamos comigo. Ele comprou uma casa. A casa
foi comprada por ele. Ele tinha comprado uma casa. Uma casa tinha sido comprada por ele. Ele deve ter comprado uma casa. Uma casa deve ter sido comprada por ele. 1 dá 2, 2 dá? 3 dá? E 4? Não, parou no 4. Só no 4. Agora nós vamos trabalhar com a sintética. Falar a mesma coisa com menos palavras. Presença da partícula C, a passivadora, que você viu comigo na segunda aula. Ausência do verbo ser, por isso que ela é sintética, ela vai ter uma palavra a menos que a passiva analítica. E ausência do agente da passiva na língua moderna. Função da passiva sintética, para que serve? Para você não ficar num texto repetindo várias vezes a estrutura passiva analítica. Começar a mostrar. Eu posso mudar para a voz passiva? Claro que posso, eu tenho objeto direto ali. A regra fundamental é ter objeto direto, tá bom? Se eu pedir para jogar na passiva analítica, como é que fica essa frase? O terreno da cidade foi vendido. Tudo bem? Não esqueça, a análise do verbo é a mesma aqui em cima. Ah, mas cadê o objeto direto? O tanso, na passiva o objeto direto virou? Virou sujeito. Tá bom até aí ou não? Só quero saber uma coisa. Tem agenda passiva aqui? Por que não? Você concorda comigo que o agenda passiva sai daqui? Não é verdade? Ó, os rapazes venderam o terreno da cidade. Você vai dizer, o terreno da cidade foi vendido? Fala. Pelos rapazes. Mas eu não pus os rapazes aí. Eu deixei um sujeito indeterminado. Então, ó, eu não vou ter agenda passiva. Legal? Ele não é obrigatório a agenda passiva. Por isso, o examinador, quando quer passiva sintética, ele trabalha com ativa em sujeito indeterminado. Por quê? A passiva sintética nunca tem um agente. Então, não preciso botar um sujeito lá, porque eu vou ter que eliminar depois. Vamos fingir que você entendeu. Quer ver? Quero mudar para sintética. Sintética é o quê? Vou falar a mesma coisa com menos palavras. Então a primeira coisa que eu faço é botar no meião um C. E já vou escrever debaixo do C, PA. O que é PA? Pronome apassivador. Ó, o pronome que vai apassivar. Ei, psh, que voz é essa? Que voz é essa? Passiva. Que voz é essa? Passiva. Não é a mesma voz? Então esse cara que é o sujeito vai ser o mesmo cara aqui, ó. Claro, o sujeito aqui vai ser o mesmo aqui embaixo. Quantos verbos eu tenho aqui? 2. Aqui não é sintética? Dos 2 eu vou trazer um só. E o que é que falta? Pegar isto aqui, assim. Não tem agente, nem preciso trazer, porque aqui não tem. O que é que está faltando? Pegar isso aqui e concordar. Como é que fica? Vende-se. Foi vendido? Venderam? Vai dar vende-se? Não. Você está errando a concordância, que é pior. Isso. Vendeu-se. Mantém no passado o tempo todo. Tudo bem? Está faltando só uma coisinha. O hífen. Lá vem ele. Legal? Vamos ver se é legal. Devolver o dinheiro ao gerente do banco. Você está com transitivo direto e indireto. Muda para passiva. Não, deixa ele no banco final. O dinheiro foi devolvido ao gerente do banco. Tá bom até aí ou não? Legal. Ei, psh. A locução é transitiva direta e indireta. Mas na passiva eu só tenho o objeto indireto. Eu não tenho direto porque ele virou o quê? Sujeito. Quem devolve, devolve algo. Está aqui. Como o meu sujeito é indeterminado, eu não vou ter agenda passiva. Eu não sei quem devolveu, não tenho por alguém ali. Cuidado, não podia escrever por alguém? Pode, se eu tivesse dito alguém devolveu.
Aí por alguém, mas não escrevi. Vou para a passiva. Botei o C. Chamei de PA. Ó, dois verbos. Ó, o cara que é o sujeito vai ser sujeito aqui embaixo. Por quê? É a mesma voz oral. Passiva para passiva. O que está escrito aqui é o mesmo que vai estar escrito aqui. Eu tenho dois verbos ali, tenho ou não tenho? Vou trazer um só para cá. E por que eu disse devolver o C? Não. Está concordando com quem? Com quem ele está concordando esse verbo? Qual é o sujeito dele? O dinheiro. Por isso que ele está no singular. E por que devolveu? Foi devolvido. É ou não é? Está sobrando alguma coisa lá em cima. O que é que está sobrando? Vou trazer com a mesma função. O que sobra tem a mesma função. Não é verdade? Legal? E é possível. É passiva. O verbo é transitivo direto e indireto. Mas só tem o indireto. Porque o direto virou sujeito. Espera aí. E tem agenda passiva na passiva sintética? Não. Por isso até é bom não ter lá em cima, que não me dá trabalho de excluir. Vou mandar direto da ativa para a passiva sintética. Quero ver, hein? Agora é raciocínio. Tudo bem? Vou direto para a sintética. Se eu vou direto para a sintética, ó, bota o C. Isso, gata. Bota aqui um PA. Esse verbo é um só, um para um. A casa, que é objeto direto, vai cair aqui como o quê? Sujeito. Claro. Eu não entendi. Porra! O objeto direto da ativa não vira sujeito na passiva? Sim ou não? Legal. Sujeito aqui é indeterminado, não é? Vai ter agenda passiva? Não. E o que é que está faltando? Concordar. Como é que fica? Vendeu-se a casa. Olá, passado e passado. Vendeu-se a casa. O que é que falta que vai cair pingando? O hífen. Gente, me deu um trabalho de quase 1 hora só para fazer esse hífen pingar, viu? Está uma trabalheira infernal. Vamos ver. Como é que faz? O que eu boto primeiro? O que eu boto primeiro embaixo? Um C. E já escrevo o que debaixo do C? PA. Legal. Quantos verbos tem lá em cima? Um. É um só que vem. Certo? Quem é o objeto direto lá em cima? As casas. Ela vai virar o que aqui embaixo? O sujeito. Óbvio. Porra, vocês pegaram o jeito. É mudança de voz. É ativa para passiva. O objeto vira sujeito. Vai ter agenda passiva? Não, o sujeito não é indeterminado, não sei quem é. O que é que está faltando? Concordar, fala. Hã? Olha o passado. Venderam-se as casas. E o hífen. Agora para entender. O que quer dizer venderam-se as casas? Quer dizer, as casas foram vendidas. É a mesma maneira de falar a passiva, só que de forma mais culta e mais curta. Advérbio, palavra invariável que sempre modifica verbos, adjetivo ou outro advérbio. Ei, pegadinha que todo ano cai. Quantos advérbios tem nessa frase? Ou até melhor, a palavra grifada é um advérbio de intensidade. Quero ouvir, verdadeiro ou falso? Vamos, gente. Verdadeiro ou falso? Vocês perceberam que toda vez que eu fiz uma pergunta e insisti, vocês responderam em grupo, vocês erraram? Isso é falso. Isso não é advérbio. Olha para mim, ó. Olha para ser advérbio tem que fazer. Tem que estar ligado a um verbo. Olha para ser advérbio que tem que fazer. Tem que estar ligado a um adjetivo. Olha para ser advérbio que tem que fazer. Tem que estar ligado a outro advérbio. Bem advérbio de modo. Essa droga desse muito está ligada a dinheiro. E que tipo de palavra dinheiro é? Substantivo. Isso aqui é um pronome indefinido. Abre o olho que diferenciar pronome indefinido de advérbio não é pelo significado. Porque os dois significam a mesma coisa. É por ligação.
Deixa eu ver se eu pus aqui. E cuidado com os primos, hein? Todos aqueles podem fazer a mesma coisa. Podem aparecer como advérbio, trabalho bastante, você é mais bonita. E como pronome, tenho bastante dinheiro, você tenho mais dinheiro. Então nunca analise essas palavras, se são advérbios ou se são pronomes, sem verificar a ligação delas. Outra coisa interessante, esse alegre é um adjetivo? É uma qualidade desse rapaz? Ou é um advérbio? É o modo? Modo ou qualidade? Hã? Bom, se é modo, é advérbio ou adjetivo? Vamos, gente? Tá legal. Olha para mim aqui, ó. Ó a definição. Advérbio é palavra invariável que modifica verbo, adjetivo ou advérbio. Por isso que eu nunca vou confundir isso aqui com aquilo ali. Porque o muito está ligado a dinheiro. E ficou claro que o advérbio não se liga a substantivo. Agora tem uma coisa importante ali. Palavra o quê, meninos? Opa! Isso é adjetivo. Chora, neguinha. Adjetivo ou advérbio? Agora é advérbio. Bota no plural. Os rapazes saíram depressa. Fechou. Listinha de advérbios para você ter à sua disposição. Preposição, única coisa que eu quero que vocês decorem, por favor. A preposição, ela serve para unir palavras e dependendo da união, ela muda sentido. Sair com pressa para sair sem pressa, o sentido é outro, né? Por sob a mesa e sobre a mesa, outro sentido. Estou com vocês, estou contra vocês, outro sentido. Quer que eu quero? Não vá por concurso sem saber de cor essa lista. Essa outra aqui, ó, não precisa, mas aquela de cima precisa, para reconhecer uma preposição. Tá bom? E com isso, nós acabamos.